Olá, boa noite. Eu sou Ivan Villarreal. Esse é o canal Sombra da Noite. Eu vou trazer para vocês uma história acontecida, uma história de assombração e terror, né? Acontecida em uma pequena cidade do interior do Nordeste, nos anos 70, 1970. Conhecida, era pequena mesmo, a cidadezinha pequena, de 1.500 habitantes, conhecida como Estrela do Norte. Bem, era o seguinte, naquela época, década de 70, início da década de 70, lá na Estrela do Norte, a luz, a energia era pelo um gerador. 6 horas da noite, ligava-se o gerador e tinha luz, né, naquela pequena cidade. A luz ficava de 6 horas da noite até às 10h15 da noite, quando 10 horas dava um sinal, 10h05 dava o segundo sinal, 10h10 dava o terceiro sinal, e aí 10h15 as luzes se apagavam. Isso era todos os dias, de domingo a domingo. Depois daí, o que restava na cidade era a escuridão. As pessoas da época, elas fechavam suas portas e recolhiam para dormir, dentro desse horário, 10h15 da noite. Bom, enfim, a história aconteceu da seguinte forma. Como eu disse a vocês aqui, agora há pouco, é uma cidadezinha pequena, de 1.500 habitantes, pouca gente, todo mundo se conhecia uns aos outros. E em cidade pequena sempre surgem histórias, contos, lendas, né? Mas tinha uma entre elas que resistia ao tempo e era de verdade, ou seja, era real, acontecia de fato. E justamente acontecia na época da quaresma. Só era iniciar a quaresma começava essa situação. Era o seguinte, meu povo, ali tinha uma casa de farinha. Na verdade eram 3 casas de farinha, mas só que essa era a mais antiga, pois ela tinha mais de 100 anos. Conhecida, era assim, conheciam ela como a Casa de Farinha dos Alok. Dos Alok. É. Ficava essa Casa de Farinha dos Alok, bem conhecida na época. E o que acontecia lá era o seguinte, quando era quinta-feira para sexta, justamente às 11 horas da noite, acontecia o seguinte fato. A casa de farinha pegava fogo de repente, né? Se via de longe, assim, de uma distância de 400 metros. Era 400 metros. Dava para ver, vocês veem que não era uma brincadeira. A casa de farinha pegava fogo de repente. Aquele fogo surgido do nada. Lembrando que à noite, lá não tinha ninguém. De dia ainda rondava alguma pessoa. Mas só tinha gente de dia e de noite quando era tempo de fazer farinha. Tem as datas certas de fazer farinha. Então, antes dessas datas, não tinha pessoas de dia por lá, muito pior à noite. Ela ficava fechada. Era um tipo de uma chácara, a casa de farinha. Ficava à margem de um rio muito, muito grande e conhecido de lá.
Acontece que na quaresma acontecia isso. Ela pegava fogo de quinta para sexta, 11 horas da noite. Subia aquele fogo e a casa de farinha pegava fogo completa. Por completa a casa de farinha pegava fogo. E aquele fogo durava... Todo mundo que estava mais próximo do lado ali, que via a uns 400 metros de distância, via ela pegar fogo mesmo na casa de farinha. E aquele fogo pegava de uma vez e subia e ficava queimando, queimando, queimando. Queimava por cerca de 15 minutos. E apagava de uma vez também. Quando dava 15 minutos certinho, apagava de uma vez. Quem fosse lá, caso tivesse coragem de ir, não ia, depois de 15 minutos não ia ver nada. Agora, enquanto estava queimando, nunca ninguém teve coragem de ir. A verdade é essa. E era todas as vezes, de quinta para sexta, na quaresma, né? Desde o início da quaresma até terminar a quaresma. Até os dias grandes da Semana Santa. Até fim da Semana Santa. Bom, esse era o terror que acontecia lá. E nessa mesma data, acontecia também que um lobisomem rodava por lá também. O lobisomem rodava por dentro da cidade, daquela pequena cidade. Ele corria a cidade toda. O lobisomem corria também dentro dessa faixa etária de hora. O lobisomem corria de 11 horas da noite até, acho que próximo às 3 da manhã, 3 horas da manhã. 3 e pouca da manhã. Que por certo ele ia embora, desaparecia porque se desvirava. Teve um homem uma vez mesmo que se encontrou com ele, entendeu? Um cidadão lá, um, um homem encontrou-se com ele e esse homem teve uma batalha com esse lobisomem, uma verdadeira luta. O homem estava com uma peixeira, uma faca peixeira, e o lobisomem atacou ele, estava com ela na cintura. E numa hora ele se esqueceu. O ataque foi tão rápido, o nome do homem era Elias. Esse Elias foi atacado, foi tão rápido o ataque foi tão rápido, que azunhou ele em várias partes do corpo dele, nos braços, entendeu? No meio dos peitos, mas ficou mesmo na carne viva, todo lavado de sangue. E ele se esqueceu que estava armado com a faca. Foi só quando o lobisomem conseguiu derrubar ele no chão, que ele viu que ia morrer, alguma coisa, aquele estalo nele assim, e ele lembrou que estava armado com a faca. Ele puxou a faca, meteu no lobisomem, meteu pelo abdômen do lobisomem. Era uma faca peixeira. Essa faca entrou quase toda, entrou pela metade. O lobisomem deu aquele urro muito grande, muito alto. Soltou ele e saiu uivando, mata dentro. Foi embora. Foi só quando parou desse lobisomem rodar a cidade foi quando aconteceu esse fato. Muita gente tinha sido atacada, mas com o caso do Elias não teve nenhum igual não, porque foi uma luta grande e o Elias quase morre. Ele disse que não deu tempo nem ter medo, porque o ataque foi tão rápido, entendeu? Ele saiu da casa de um amigo dele e estava indo para a casa dele e dos pais dele. Quando dobrou na esquina, na escuridão, viu os cachorros correndo e alguma coisa vindo na frente dos cachorros. Aí quando bateu de frente com ele era esse lobisomem, que sem piedade. Atacou ele e atacou para matar mesmo. Pode acreditar, pessoal. Também teve um também, entendeu? Que encontrou-se com outra assombração que acontecia na cidade. Essa assombração era diferente. Essa assombração era uma mulher que saía toda de branco. Entre uma hora da manhã, ela ia para a igreja, entendeu? Mas acho que se tratava de um, de um espírito, a alma de uma mulher que tinha morrido afogada no rio, entendeu?
E ela tinha feito promessa para casar, era uma moça. Fez promessa para casar. E morreu devendo essa promessa porque também não chegou a casar, estava noiva. Quando ela se afogou no rio, num porto que tinha lá. E foi tomar banho e se afogou, morreu. Depois que ela morreu, passou essa assombração. Saía da casa, saía do rio, ia para a casa dela, a penitência. Da casa dela ia para a igreja, toda de branco. Não era vestida de noiva, não, só era toda de branca com véu branco na cabeça. Até que um dia um homem, conhecido como César Augusto, resolveu quebrar esse encanto. Seguiu, 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 seguiu. Seguiu e perseguiu, até que bateu com ela de frente. Esse homem se arrependeu pro resto da vida. Quando ele olhou ela dentro dos olhos, o que ele viu só ele sabe dizer. Ele deu um grito tão grande que caiu desmaiado, praticamente na porta da igreja. Na porta da igreja. Quando ele acordou do desmaio, quando ele acordou do desmaio, alguma coisa não estava certa com ele. Ele passou a falar coisas assim, sem sentido. Tinha mudado ele, não era mais a pessoa certa do juízo, não. Ficou com problema mental. Entendeu? Ficou com problema mental. E daquilo ele durou mais uns 2 anos. E era um cabra jovem. Jovem. Né? Ele tinha 24 anos. Durou mais 2 anos. Morreu com 26 anos. Todo mundo atribui a morte dele, o que aconteceu com ele, dele ficar maluco e morrer assim rápido, que ele era saudável, foi depois desse encontro com essa mulher de branco. Tudo isso era na década de 70, início da década de 70, lá em Estrela do Norte. Acontece que o que ocorreu foi o seguinte, essas coisas acontecendo, vinham acontecendo, e aos poucos começou a desaparecer, né? A modernidade foi chegando, o tempo era o outro, foram mudando, e aos poucos aquilo foi desaparecendo, desaparecendo, até que de repente sumiu. Nunca mais ninguém viu lá a casa de farinha pegar fogo, o lobisomem desapareceu porque o Elias quebrou o encanto do lobisomem, a mulher de branco foi também deixando de aparecer, enfim, era um lugar de paz. Porém, depois que essas assombrações pararam de mostrar sua presença, aí veio o terror da violência, que lá era em paz. Entendeu? Passou a ser um lugar muito violento. Lá não acontecia um assassinato de maneira nenhuma, era todo mundo em paz. 1.500 pessoas, era todo mundo em paz. A partir daí, então, começou a surgir violência, se tornou um dos lugares mais violentos daquela região. Mas é isso aí, meu povo. Eu estou contando essa história aqui só para vocês entenderem e compreender de casos ocorridos na quaresma. Trouxe esse calzinho para vocês aí, que é assombração mesmo, terror. Para quem viu, e agora, por certo, para quem eu estou contando agora que está ouvindo, vai entender e compreender que não era brinquedo, não. Era algo de meter medo no medo. E principalmente quando não se tem luz na escuridão, né? Como eu disse a vocês, lá a luz era de gerador. 10h15 da noite apagava e era só breu, escuridão a noite todinha, até amanhecer outro dia, 6 horas da manhã. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do caso aí, da historinha aí. Fiquem em paz, fiquem com Deus e uma boa noite para vocês.